Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nosso papo é sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo, a nossa reputação. Já repararam como a gente se importa com a forma que os outros nos veem? Pois é, a nossa Constituição também se importa, e muito. Por isso, ela criou uma proteção especial para a nossa honra e para a nossa imagem. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer e por que é tão importante para a gente conviver bem. Então vamos direto ao ponto com a pergunta que está aí na tela. Será que a lei se preocupa mesmo com a nossa reputação? A resposta é um grande e sonoro sim. E olha, não é uma preocupação qualquer não. A lei encara isso como um direito fundamental. Ou seja, é algo tão essencial que pertence a cada um de nós desde o momento em que a gente nasce. Mas por que isso é tão importante assim? A razão é bem profunda, sabe? Tá tudo ligado à nossa dignidade como pessoa. Pensem na dignidade como se fosse o alicerce de uma casa. Se alguém chega e ataca a nossa reputação com uma mentira, por exemplo, é como se estivesse abrindo uma rachadura nesse alicerce. A lei existe para proteger essa base e garantir que todo mundo possa viver com respeito. Para a gente organizar bem as ideias, nosso caminho vai ter 5 paradas, combinado? Primeiro, vamos entender a base de tudo: dignidade, honra e imagem. Depois, a gente define o que são esses direitos. Na terceira parada, um ponto-chave: o equilíbrio com a liberdade. Em seguida, a gente desfaz umas confusões comuns sobre o tema. E por fim, a gente amarra tudo com a ideia de liberdade com responsabilidade. Vamos nessa? Muito bem, chegamos na nossa primeira parada. Para entender qualquer assunto, a gente tem que começar pelo básico, né? Pelo significado das palavras. Então, o que a Constituição quer dizer exatamente quando fala em honra e imagem? Vamos decifrar isso juntos. Bom, o direito à honra é basicamente a proteção do nosso bom nome na praça, como diz o ditado. É cuidar da nossa reputação. Imagina só se alguém espalha uma mentira sobre uma pessoa no trabalho ou na escola. Isso pode manchar a forma como os outros a enxergam, certo? A lei está aí justamente para proteger contra esses ataques injustos à nossa dignidade. Agora, olha que interessante isso aqui. A honra tem dois lados, como se fosse uma moeda. De um lado, tem a honra subjetiva, que é como a gente se sente por dentro, o nosso próprio sentimento de valor. Do outro lado, tem a honra objetiva, que é a nossa reputação lá fora, como a sociedade nos vê. Se alguém nos ofende na nossa cara, atinge a honra subjetiva. Se espalha uma fofoca, atinge a objetiva. E a lei protege os dois lados da moeda. E o direito à imagem? Ah, esse é mais fácil de pegar. Ele protege a nossa aparência, o nosso rosto, a nossa casca. Pensa que a nossa imagem é como uma propriedade nossa. Do mesmo jeito que ninguém pode pegar um objeto seu sem pedir, ninguém pode sair usando uma foto ou um vídeo seu por aí sem autorização. É o nosso direito de controlar quem usa o nosso rosto e para quê. Certo. Agora a gente chega numa parte que é crucial. Nenhum direito vive sozinho numa ilha. Na vida em sociedade, eles convivem e às vezes até batem de frente. É o caso do direito à honra, que precisa conviver com outro direito super importante, a liberdade de expressão. Como a gente faz para que um não atropele o outro? É como uma balança que precisa estar sempre bem equilibrada. Olhem só para essa balança que a gente montou. De um lado, a liberdade de falar, de opinar, de informar. Do outro, o direito de cada um de ter sua honra protegida. A Constituição não diz que um lado pesa mais que o outro, de jeito nenhum. O objetivo não é escolher um vencedor, mas sim achar o ponto de equilíbrio perfeito para que os dois possam existir em paz. E essa frase aqui na tela é a regra de ouro que ajuda a gente a achar esse equilíbrio. Pensa na liberdade de expressão como a liberdade de dirigir um carro. A gente pode ir para onde quiser, certo? Mas tem que respeitar o sinal vermelho, a faixa de pedestres, o limite de velocidade, para não machucar ninguém. Com as palavras é a mesma coisa. A gente é livre para se expressar, mas essa liberdade tem um limite, o direito e a dignidade do outro. Tá, mas na prática, na vida real, como se decide o que pode e o que não pode? Geralmente a gente analisa 3 pontos, como se fosse um checklist. Primeiro, o contexto. Onde e como aquilo foi dito. Uma piada num show de humor é bem diferente de uma acusação séria num jornal, né? Segundo, o interesse público. Aquela informação é importante para a sociedade? E terceiro, a proporcionalidade. A crítica foi razoável ou foi um ataque exagerado, só para humilhar? Analisando esses 3 pontos, a gente consegue buscar a decisão mais justa. Ótimo. Agora vamos para uma parte super importante. Desfazer umas confusões que acontecem muito por aí. É essencial a gente entender o que o direito à honra não é, para não misturar as coisas. A ideia principal aqui é a seguinte: proteger a honra não é, de jeito nenhum, a mesma coisa que censura.
Uma sociedade saudável precisa de críticas, de debate, de jornalismo que investiga. Esse direito, a honra, não serve para impedir que as pessoas questionem ou critiquem, mesmo que de forma dura. Ele não é um escudo para esconder erros, sabe? Então, para ficar bem claro, qual é o objetivo de tudo isso? O foco é proteger as pessoas contra abusos. E o que é um abuso? É uma mentira, uma ofensa gratuita, uma exposição que só serve para humilhar. Já a crítica honesta, o debate de ideias, a fiscalização, tudo isso não só é permitido, como é super importante para a nossa vida em comunidade. Com isso, a gente chega na nossa última parada, que é o grande resumo da nossa conversa. Se a gente tivesse que guardar uma única lição de hoje, qual seria? A grande lição é esta. No fim das contas, tudo se resume a uma palavra mágica: responsabilidade. Liberdade e responsabilidade são como duas irmãs que andam sempre de mãos dadas, são inseparáveis. A gente tem o direito de se expressar, mas também tem o dever de pensar no impacto das nossas palavras na vida dos outros. É sobre achar esse equilíbrio. E o Estado, onde ele entra nessa história toda? Bem, o papel dele é ser o juiz dessa balança. Ele precisa garantir que, se alguém tiver a honra atacada, possa buscar a justiça para se defender e ser reparado. O Estado tem que garantir que as regras do jogo sejam justas e que todo mundo tenha seus direitos respeitados. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão no ar. No mundo de hoje, com a internet, com as redes sociais, onde uma palavra pode dar a volta ao mundo em segundos, como é que a gente, no nosso dia a dia, pode praticar esse equilíbrio entre se expressar e respeitar? Como usar a nossa liberdade para construir e não para destruir? Fica aí o pensamento. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias, não esquece de curtir e comentar.